Graças a Deus, igreja, amém? Glória a Deus. O Salmo 3 nós já lemos, então nós vamos fazer uma breve reflexão a respeito deste salmo, certo? Mas antes de lermos ele paulatinamente, verso a verso, para estudarmos eles, precisamos entender algumas coisas. Precisamos entender que dentro do saltério, o terceiro salmo ele é o primeiro que aparece com um título, certo? É o Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. O primeiro o Salmo de número 1 e o Salmo de número 2, nós não sabemos quem é o autor, mas esse aqui especificamente, o autor do saltério é Davi, e mostra um período muito conturbado da vida de Davi. Mas para eu entender deste salmo, desta realidade de Davi, no momento que ele declama essas palavras, eu preciso entender um pouquinho da vida de Davi, certo? Nós sabemos que Davi é ungido rei ainda adolescente. Sabemos pelos historiadores que calculam que ele vai assumir o reino somente 20 anos após ter sido ungido por Samuel em sua casa. E dentro desse período de 20 anos até ele assumir o reinado, nós vemos uma vida muito conturbada, a vida de Davi. Davi ele tem uma vida que ele, em momentos ele era pastor de ovelhas, depois ele deixa de ser pastor de ovelhas e torna-se o principal músico do rei Saul, a ponto do rei Saul estar atormentado por um espírito imundo e mandar chamar o filho de Jessé para acalmar-lhe o coração. Então ele era um bom pastor, porque ele protegia as ovelhas do pai, e ele vai narrar dizendo ao rei que já tinha protegido as ovelhas do pai de um urso e de um leão. Então ele era um bom protetor das ovelhas do pai, e agora se tornou o melhor tocador e melhor arpista e cantor de todo o reino, a ponto do rei chamá-lo para tocar na sua presença. Não é à toa que dos 150 salmos, até o Salmo 49, nós temos quase certeza que todos eles foram de Davi, né? Quase todos os salmos ali foram de Davi. Dizem até que Davi chega a ter quase 50% de todos os salmos dentro do saltério, de tão bom, de tanta qualidade que esse rapaz tinha, que esse menino tinha. Nós vemos também ele como protetor de ovelhas, mas também como matador de gigantes. Então Davi ele tem uma vida muito ativa, mas nós entendemos que ele, mesmo sendo pastor de ovelhas e músico do rei, protetor das ovelhas e matador de gigantes, homem de guerra leal, porque Davi foi um homem de guerra leal ao seu rei. E depois você vai ver Davi sendo fugitivo do rei e líder de mercenários. São altos e baixos deste homem. Este homem passa por vários momentos na vida. Mas o que me encanta com a vida de Davi, que em todos os momentos ele atribui a graça de Deus, a proteção de Deus. É Deus quem o leva, é Deus quem o traz, porque ele sempre exalta a Deus em todos os seus momentos de dificuldade. E aqui neste salmo não é diferente. Ele não faz diferente. Tanto ele exaltava a Deus quando ele estava no cume do monte, como ele exaltava a Deus no mais profundo vale. E nós vamos ver lá na frente no Salmo 139 que ele fala isso e declara isso dentro de um saltério. Confiante ele era no Senhor. Nós vemos que Davi ele se torna um homem de posses e muito rico. Por quê? Porque quando ele mata aquele gigante, a promessa do rei era que aquele que matasse o gigante, ele seria isento de impostos, ele receberia um baú de dinheiro, um baú de ouro, ou de prata, ou de cobre, ele ficaria rico, teria toda a sua família isenta de impostos e ainda casaria com a filha do rei. Então nós vemos que Davi, ele era um homem rico, mas nós vemos ele num momento de muita riqueza, e depois nós vemos também a narrativa de Davi fugindo de Saul, entrando dentro do templo, pegando os pães da propiciação e se alimentando porque ele estava faminto. É um homem incrível esse cara. Esse cara ele passa por grandes problemas que eu acredito que é muito fácil falar dos problemas de Davi e de dizer assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele era sincero, mas é muito difícil viver na atividade como Davi viveu e glorificar a Deus em todos os momentos. E Davi era um homem que glorificava a Deus em todos os momentos. Agora, quando nós vemos todas essas situações, todos esses problemas que Davi passa, né? Agora nós aí percebemos que neste salmo
ele sai da posição de rei glorioso e passa a ser fugitivo. Este salmo ele começa a mostrar uma das piores adversidades que ele passou, porque uma coisa é você ser perseguida por um rei, outra coisa é você ser perseguida pelo próprio filho. E o pior não era qualquer filho, era um Absalão, um príncipe, um homem que a Bíblia vai narrar que ele era lindo demais, e era o primogênito de Davi, o sucessor do trono real de Davi. E esse camarada, ele simplesmente se envaidece e persegue o seu pai e Davi. Para não matá-lo, Davi foge, porque Davi era um homem de guerra e Absalão não. Davi ele tinha guerreiros que poderiam ficar e lutar contra Davi. É tanto que lá na frente nós vamos ver a vitória de só 1/3 do exército de Davi vencendo Absalão e todo o seu exército. Mas nós entendemos que Davi foge, ele foge para não matar o seu pupilo. Aí Davi, como fugitivo, como nós vamos ver nos versos 1 e 2 do Saltério de número 3, nós vamos ver que Davi ele escreve isso por quê? Porque Davi está sendo perseguido pelo filho, e Davi fugitivo, ele sabe que ao longo da sua carreira como um grande rei de Israel, ele faz muitos inimigos. Ele tinha os inimigos, os heteus, os heveus, os amorreus, os filisteus, os edomitas. Toda a sua fronteira era cercada por inimigos, e ele foge dentro do seu reino, se escondendo do seu filho e do exército do seu filho para não morrer. Por isso que ele vai ler assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos, ele estava sendo perseguido pelo seu filho, e ele viu um motim que fora criado pela sua... Eu acredito que Davi ali, esse motim ele é criado porque Davi dá uma brecha. E nós sabemos que a brecha de Davi foi muito grande, porque Davi dá uma brecha dentro da sua família. Quando o seu filho Amnon pega e estupra a sua meia-irmã Tamar, que é o que a Bíblia vai narrar, e acontece esse estupro dentro da casa de Davi, dentro do palácio real, com 2 filhos de Davi, e ele nada faz. Absalão, revoltado, porque ele era irmão de sangue, de pai e mãe, de Tamar, diz assim: meu pai não vai fazer nada, que vergonha. E Absalão cria uma trama e mata Amnon. E o que é que Davi faz? Nada. Davi sempre está omisso à sua família. Do grande guerreiro, o grande administrador, o grande rei, o maior rei que Israel já teve, não soube administrar a sua família. E Absalão é refugiado em Hebrom, onde tem sua família lá. Ele tinha uma família real lá, uma parte de seus parentes estava em Hebrom. Absalão vai para lá, passa 2 anos, depois ele volta mais um pouco, mais para perto, mas não para dentro do palácio, e passa mais 2 anos, e a Bíblia vai narrar que Absalão começa a convencer o povo, e dizer ao povo: olha, o meu pai, ele nem escuta os seus problemas, mas venha para mim. Aí ele vai dizer assim: se eu fosse rei de Israel, para eu ouvir você. E a Bíblia vai dizer que além dele dizer isso para aquelas pessoas do reino que estavam com problemas, com dificuldades, precisando falar com o rei, ele ainda dizia assim: se eu fosse rei de Israel, porque eu ouviria a tua causa e resolveria a tua causa, e despedir aquelas pessoas com um abraço e um beijo. E isso a Bíblia vai narrar que ele vai ganhando o coração da população, e o povo vai se revoltando contra Davi, porque só exigia impostos e não atendia, e não olhava para eles, e não os ouvia. Era o problema. E Absalão vai conquistando, por isso que ele consegue fazer o motim. E Absalão, 4 anos refugiado, quando Absalão volta, Absalão já volta com todo o reino do norte e parte do reino do sul revoltados contra Davi. Aí Davi resolve fugir, mas mesmo assim, se todos aqueles homens de Israel resolvessem lutar contra Davi, mesmo assim Davi ainda sairia campeão, porque Davi era aquele que matava milhares, porque Deus era com ele. Mas ele resolve fugir, e dentro dessa problemática, dentro dessa fuga, ele vai e começa a declarar isso. Ele diz que são numerosos os que se levantam contra mim, nós já vimos. Parte do reino dele estava contra ele, Absalão, seu filho, estava contra ele, e ele tinha inimigos em todas as fronteiras, e ficava vagueando na terra.
Davi estava por todos os lados do seu reino e tentando sair pelas fronteiras do seu reino para fugir do seu filho, para não o matá-lo. Mas aí esse salmo inicia-se apresentando essa realidade de poucos amigos que ele tinha, porque quando Davi foge, poucos querem ir com ele. Davi é aquele grande homem que, mesmo fugindo de Saul, consegue montar um exército de mercenários, consegue habitar em Ziclag, consegue lutar contra filisteus e ganha muitas batalhas com um exército pequeno e de mercenários. E agora, Davi já era rei e tinha um exército muito forte com ele, mas mesmo assim, esse exército muito forte com ele não quis fugir com ele, preferiu ficar aos comandos de Absalão. Isso é uma tristeza. Por isso que ele vai dizer assim: muitos me dizem que não há em Deus salvação para ele, né? São muitos que, é o verso 2, são muitos os que dizem de mim, não há salvação em Deus para ele. Eles não acreditavam que Deus era mais com Davi. Por que eles não acreditavam que Deus era mais com Davi? Porque toda essa problemática estava acontecendo com ele. Ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, que era o sucessor. O seu filho não precisava perseguir e matá-lo, ele já iria herdar o trono, era dele por direito. E mesmo assim, não quis, né? Não quis esperar e conseguiu e começou a perseguir. E nós vimos que aqui eu posso tirar uma aplicação para nós hoje, que há momentos na vida em que nós estamos em minoria. Ou seja, nós somos minoria. Aquele que nos apoia somente, aqueles que nos apoiam somem, e a oposição está ativa. Quando ele diz assim: muitos se levantam contra mim. Além disso, muitos o acusam, dizem: olha, ele não tem mais solução, não há mais solução para ele, Deus não está mais com ele, né? Que é o verso 2, não há em Deus salvação para ele, livramento para ele, ninguém pode livrar. Em nossas vidas há momentos que tudo dá errado, as portas se fecham, as enfermidades nos abalam, os amigos somem e nós ficamos só. Acontece isso, a ponto de aqueles que veem a nossa situação, logo dizem que tudo está acontecendo, é porque nós estamos em pecado. Você lembra de Jó? Os amigos de Jó, quando Jó passou por toda aquela problemática, a primeira coisa que apontavam para Jó, dizia: Jó, é por causa do seu pecado. Davi aqui, quando eles estavam dizendo não há salvação para ele, não há livramento para ele, é porque diziam: Deus abandonou Davi. E nós vamos ver essas acusações em 2 Samuel acontecer entre o 15 e o 19, em vários momentos. As pessoas dizem: é porque Deus abandonou, ele está passando por esse problema porque Deus abandonou. E quantas vezes nós também não estamos passando por grandes lutas, e muitos dizem para nós: é porque Deus te abandonou. Porque as pessoas parece que só desejam, quando você está no pior momento, só aparecem para botar você mais para baixo. Era o que acontecia com os amigos de Jó. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus que cuida de nós, mesmo em meio aos piores vales e às piores tormentas que venhamos a passar. Mesmo que nós estejamos dentro da baleia, Deus ele vai cuidar de nós. Mesmo que sejamos lançados em fornalhas de fogo ardente ou em covas de leões famintos da Líbia para nos devorar, Deus pode estar conosco. E mesmo que sejamos devorados, sejamos queimados, sejamos dissolvidos pelo ventre da baleia ali, pelo suco gástrico dela, não importa, porque se estivermos em Deus, estaremos com Ele na eternidade, na glória, mesmo que morramos nesta terra. Essa é a nossa confiança. Nós temos que ter esta confiança. E precisamos aprender mesmo com Davi, porque nós vemos que ele exaltava a Deus em todos os seus momentos. Aí eu percebo no verso 3, que aprendendo com Davi, mesmo que tudo esteja contrário, nós precisamos confiar em nosso Deus. Olha o que diz o verso 3. Ele vai fazer o reclame, vai apresentar a sua situação. Ele apresenta a situação no verso 1 e 2 a Deus, nesse saltério, né, dizendo que os adversários são muitos, que ele agora está em minoria, que estão dizendo que Deus o abandonou. Aí ele vem, no verso 3, apresentar-se a Deus, confiando em Deus. Porém tu, Senhor, és o meu
escudo. Escudo aqui porque Davi cria que Deus, Ele mesmo em nossos piores momentos da vida, Ele sempre nos protege. Deus é aquele que sempre vai achar o socorro, vai nos dar o escape, vai fazer como Ele fez. Ele pode fazer na nossa vida como Ele fez em Pedro ali preso. A Bíblia vai narrar que Tiago e Pedro foram presos. Tiago foi morto à espada no mesmo dia e Pedro foi encarcerado para morrer no outro dia. E mesmo assim a Bíblia vai dizer que Pedro dormia profundamente, porque ele sabia que se morresse naquela noite ou morresse no outro dia pela manhã, ele estaria com Jesus, aquele que prometeu estar com ele até o fim dos seus dias. E ele confiava, e Pedro confiava, e da mesma forma Davi estava aqui demonstrando que também confiava. Aí ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: Tu, Senhor, é o meu escudo. E agora tu, Senhor, além de ser o meu escudo, tu és a minha glória. O que é que Davi estava dizendo aqui? Tu és a minha glória. Tu me conheces. A glória do homem é porque são os feitos do homem. E ele estava dizendo para Deus: Deus, tu conheces os meus feitos, tu sabe o que eu tenho feito, e tu sabe se eu devo ser punido ou não. E isso ele vai mostrar quando é perseguido. Ele sendo perseguido por Absalão, a Bíblia narra que aparece um rapazinho e começa a amaldiçoá-lo, e joga pedra nele, joga areia nele. E aí um dos soldados de Davi diz assim: rapaz, você quer que eu mate esse homem aí? Arranca a cabeça dele para ele parar de augurar e dizer que você vai morrer. Ele disse: deixe. Se Deus está me punindo, que me puna. Se Deus está fazendo algo que vai me cobrar, que me cobre. Se não, que ele morra com a sua própria maldição. Mas quem sou eu para atacar alguém a quem Deus levantou? Eu não sei o que Deus quer de mim nessa situação que eu estou vivendo. E Davi estava em fuga, mas mesmo assim não resolveu condenar aqueles que estavam augurando, porque era assim que Davi agia. Davi entendia que Deus era o seu escudo e Deus conhecia os seus feitos. Aí ele vai dizer: Tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória, e o que? Exaltas a minha cabeça. É o que? Me honra. Exaltas a minha cabeça, que ele está falando de honra, porque ele sabia que Deus, além de protegê-lo, além de conhecer os seus feitos, Deus, ele poderia honrá-lo na hora que Deus bem quisesse. Prova que isso acontece: era um menino cuidando de ovelhas, fedendo a ovelhas, fedendo a urina, fedendo a cocô, cheirando a pelo de ovelhas que não tomam banho no deserto. E aquele menino, mesmo ali, fedendo a ovelhas, foi exaltado ao maior homem de Israel, ao rei. Porque é Deus quem faz. E ele sabia disso, por isso que ele disse que é Deus quem o exalta, é Deus quem o honra. E Davi confiava nisso. Como é maravilhoso, irmãos, quando nós confiamos neste Deus e sabemos que todas as coisas que fazemos nessa terra cooperam para o bem da nossa própria vida. Porque precisamos aprender a crer. Aí o verso 4 do Salmo 3, o versículo 4 vai dizer o quê? Com minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Davi nos mostra que no momento de maiores angústias, devemos procurar somente a Deus e nele nos refugiar. Porque Davi cria, irmãos, cria que ele sabia quem era que o protegia, ele sabia quem era que conhecia os seus passos, ele sabia quem era que o honrava, e ele sabia que quando nós clamamos a este Deus, Ele nos responde. Muitas vezes não responde do jeito que nós queremos, muitas vezes não responde no tempo que nós queremos, porque quando estamos em aflição, o que é que nós queremos? Que sane esta aflição. Quando nós estamos famintos, o que é que queremos? Comer. Quando estamos cegos, o que é que queremos ver? Porque a necessidade humana às vezes é emergente, é urgente. E Davi queria, mas só que Davi queria que Deus o exaltasse, Deus o honrasse, Deus o protegesse. Mas o que é que Davi queria do fundo do seu coração? Que o seu filho não o pegasse e que ele não matasse o seu filho. Mesmo assim, Davi mostrava amor pelos inimigos. E eu provo que Davi mostrava amor pelos inimigos, porque quem mais perseguiu Davi em sua vida foi Saul. E o que é que Davi faz na morte de Saul? Ele chora e lamenta ao ponto dos seus soldados ficarem com raiva dele.
de dizer: Davi, você não pode chorar pelos seus inimigos, porque Deus lhe deu grande vitória, e agora que é a hora de você ser exaltado. Por que você chora por aquele que o próprio Deus abandonou? Davi tinha amor no seu coração pelos seus inimigos. Aí você vai ver o que Davi estava fazendo no Antigo Testamento, numa cultura que não era típica de você amar os seus inimigos, não era. Davi amando, quem é que você vai ver ordenando que os seus discípulos fizessem o mesmo? Jesus, irmãos. Jesus, ele vem com o cristianismo apresentando uma interpretação como Davi vivia no Antigo Testamento. A Bíblia diz o seguinte, Jesus vai expondo a palavra dizendo assim: olha, na lei vai dizer que é olho por olho, dente por dente, aquilo que lhe fizerem você pode fazer de volta, mas eu te digo, Jesus dizendo: amai os seus inimigos. Isso não era um contexto normal para os judeus, não era um contexto normal para o período da lei, não era, mas aqui nós vemos Davi amando os seus inimigos. É maravilhoso isso, ver as semelhanças de Davi, a prática de Davi, os ensinos de Davi na prática, mostrando que Jesus corroborava com muitos dos seus ensinos, com muito daquilo que Davi fazia. Por isso que eu entendo quando a Bíblia vai chamar Davi segundo o coração de Deus, porque ele tinha muita coisa do que Jesus veio a nos ensinar no Novo Testamento, ele já fazia no Antigo, mesmo com todos os erros, porque Davi cometeu erros graves, nós já mostramos alguns dentro da sua família, mas mesmo assim, Deus ainda era com ele. Aí, o coração deste saltério, deste Salmo número 3, é o verso 5. Todos que pregam em cima deste Salmo sabem que o coração deste saltério é o verso 5. Quando ele vai dizer assim: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Nós entendemos que o coração de Davi era crer no Senhor, nós entendemos isso, e Davi nos mostra quanto devemos confiar em Deus. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, em 1 Samuel 26:11, nós vemos uma cena fantástica, Saul perseguindo Davi, e aí Saul se acampa lá em Gilboa, e faz o acampamento e vai dormir. Davi descobre que ele está em Gilboa, Davi escondido no deserto, ele sobe com 3 amigos, entra dentro do acampamento furtivamente, a lança do rei Saul está fincada na areia, ao lado da cabeça dele, a tina de água do rei Saul estava amarrada na sua cintura. Davi entra furtivamente na madrugada no meio do exército que estava tentando matá-lo e persegui-lo, e Davi entra com seus amigos, pega a lança, corta a cinta, a amarra que estava segurando o cantil, a água de Saul, e carrega e grita do alto do monte, acordando Saul e dizendo que teve a oportunidade de matá-lo e não matou. Aí eu vejo que aquilo que ele fez e conseguiu êxito, chegar próximo àquele que ele perseguia e arrancar dele ali, ter a chance de matá-lo e não matar, porque ele estava em sono profundo. Davi vai dizer aqui, Davi estava sendo perseguido, nós já sabemos, tinha inimigos por todos os lados, e ele dizia o seguinte: eu deito e logo durmo. Era confiança, irmãos. Ele tinha muita confiança que mesmo Davi, sabendo que qualquer um poderia chegar e matá-lo, ele sabendo que qualquer um do seu exército mesmo, daqueles que estavam com ele, poderia matá-lo, ele mesmo assim dormia profundamente e tranquilamente, e só ao amanhecer acordava. Por quê? Porque Davi confiava no Senhor, ele sabia que era o Senhor que o sustentava, ele cria nisso. Aí onde é que eu entendo isso no Novo Testamento? Quando Paulo escreve aos Filipenses e faz uma declaração lindíssima no capítulo 4, verso 7, dizendo assim, capítulo 4, versos 6 e 7: não andeis ansiosos sobre coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Por onde? Por que meio? Pela oração e súplica com ações de graça. E o 7: porque se eu fizer tudo isso, não andar ansioso, fizer oração e súplica com ações de graça, aí ele vai dizer assim: porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo, ele vai fazer
declaração, não sei se olhando para a confiança que Davi tinha em Deus, eu não sei, mas eu sei que a mesma coisa que Paulo diz, não andeis ansiosos, Davi estava aqui também declarando que não tinha essa ansiedade. Por quê? Porque ele mesmo em toda tribulação e toda aflição, ele confiava no Senhor. Hoje em dia nós não temos mais crentes que confiam no Senhor a este ponto de intimidade. Não, por que isso acontece? Porque existem crentes que se dizem cristãos, que se dizem de Deus, que dizem que recebem a revelação de Deus, que acreditam na palavra, mas quando a menor tribulação chega na vida dele, ele já vai para o Rivotril, ele já vai para o vale, ele já não consegue dormir, ele já se atormenta, já corre para tudo quanto é lado, já procura de todos os meios escapar daquela aflição. Por quê? Porque verdadeiramente esse tipo de crente não aprendeu a confiar no Senhor. Nós precisamos entender esses princípios de confiar no Senhor independente da nossa aflição. Porque quando confiamos no Senhor, independente de nossa aflição, o Senhor vai nos dar socorro. E o maior socorro que Deus pode nos dar é a sua presença, nos consolando e nos confortando no dia da nossa angústia. Porque é isso que Ele promete na sua palavra, que no dia da nossa angústia, Ele vai suprir, Ele vai nos alcançar, Ele vai nos abençoar. Aí eu, passando do coração deste saltério, deste Salmo 3, aí eu vou para o verso 6, que diz assim: não tenho medo de milhares do povo, ou de muito povo, ou de quase todos aqueles que pertencem ao meu reino, que tomam posição contra mim, de todos os lados. Porque ele diz de todos os lados? Porque nós já explicamos, ele tinha a fronteira, e todos os reinos da fronteira eram inimigos de Davi. Por isso que ele diz de todos os lados, porque dentro do reino estavam perseguindo, o seu filho com o exército perseguindo, todos os reis da fronteira do seu reino estava também, era inimigo dele, queria a sua cabeça. E por isso que ele diz: eu não tenho medo. O que eu aprendo com isso? Ele volta de novo neste saltério a ressaltar a confiança em Deus. Nós vemos que este saltério, dos principais temas dele é confiança em Deus, em todos os momentos. Aí nós vemos que ele confiando em Deus, mas ele não fica stand-by, não. Nós vamos observar que ele dormia tranquilamente, ele fugiu, fez o que ele era capaz no seu coração de fazer, foi aconselhado pelo profeta a fazer isso mesmo, a fugir para não matar o seu filho. Ainda em Jerusalém, não era o momento de acontecer, e ele foi passar por maus bocados pelo deserto, mas mesmo assim ele prova a confiança em Deus, porque declara que Deus era o escudo, que Deus conhece, porque Deus conhece a sua glória, porque Deus honra quando o exalta. E vemos tudo isso confiando em Deus na hora do sono. Mas aí ele faz algo, ele faz um clamor, é o verso 7. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: Deus é soberano, eu confio que Deus está no controle de todas as coisas, mas não mexe, não faz nada para que Deus possa tirar o homem daquela situação. E nós não vemos, dentro da história das Sagradas Escrituras, você ficar parado e olhando para o céu, esperando que venha algo. Não, nós precisamos fazer algo, e Davi fez. Ele fez um clamor, é o que está no verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Mas ele clama, ele diz: levanta, Senhor. Em outras palavras, ele diz assim: não pedimos vitórias que não sejam tuas, porque quando ele diz assim: quebra o queixo, fere, Senhor, o queixo dos meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes, ele estava dizendo: eu só quero vitória na minha vida se for tua, Senhor, se for para glorificar o teu nome, se for para dizer que tu és exaltado. Ele clama a Deus, mas ele confirma aqui no saltério que só queria a vitória se fosse o próprio Deus, a mão do próprio Deus que o desse. O que é que eu aprendo com esse verso 7? Que nós deveremos desejar vitórias para nós, mas não por meios escusos, mas não por acordos escondidos, mas não por formas
de maracutaia, não por roubo. Nós precisamos crer que o Deus do ouro e da prata pode nos dar aquilo que mais sonhamos e desejamos, mas no tempo dele, segundo a vitória dele. Por quê? Porque nós, como cristãos, não podemos desejar vitórias para nós que não sejam dadas pelo Pai das luzes. É isso que o texto nos ensina. Aí, partindo já para o final deste texto, eu vejo que no final das suas palavras, Davi reconhece a soberania de Deus e ressalta as suas promessas. Quando ele vai dizer assim: do Senhor é a salvação, é o verso 8, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo está a tua bênção. Ele reconhece que Deus é soberano e pode todas as coisas, porque o livramento só vem dele, porque Deus, quando Ele quer, Ele faz agir. Mas dentro daquela oração, na continuação do 7 e do 8, Ele vai dizer o seguinte: sobre o teu povo derrama a tua bênção. Ele diz assim: Senhor, tu tiraste o povo do Egito. É quase que as mesmas palavras. Ele está dizendo que é o povo dele, que a bênção deveria estar no povo dele, a salvação, o livramento era para o povo dele. Se Deus livrasse Davi, era para a salvação do povo dele, porque Davi tinha promessas com Deus, porque Davi foi ungido por Deus. Absalão não, Davi foi ungido por ordem de Deus, e Deus mandou: Samuel, não este, não este, não este, não este. Passam 7 irmãos e chega Davi, e Davi é ungido, porque foi o próprio Deus que o ungiu. Mas Absalão queria usurpar o trono, e não era ele o ungido, e por isso que ele vai exigir de Deus, ele vai falar para Deus, ele vai conversar com Deus, dizendo: Senhor, lembra das tuas promessas, abençoa o teu povo e derrama a tua bênção. Irmãos, este saltério ele é formidável, principalmente o verso 5, para pessoas que estão muito aflitas. Mas todo este saltério é maravilhoso, porque Davi sempre exalta que devemos confiar no Senhor. Eu não sei qual a luta nós estamos passando, eu sei a minha e muito pouco da minha, porque eu não consigo ver o amanhã, não sei o que acontecerá amanhã, eu não sei o que acontecerá daqui a 10 minutos, eu não sei o que se passa dentro das minhas artérias, se estão entupidas, se não, eu não sei, mas eu tenho que confiar em Deus e crer na minha salvação, e crer que mesmo que hoje eu venha a morrer, eu creio que Deus me sustentará e me levará para a glória dele. Porque nós não sabemos o que acontecerá, nós não sabemos a aflição do amanhã. O que eu quero exaltar a Deus através desse salmo é que, mesmo no dia mau ou no dia bom, nós venhamos a colocar toda a nossa confiança no Senhor. Mesmo sendo perseguido por todos os lados ou não, ou estando no palácio a olhar a tranquilidade e a paz do reino, mesmo com qualquer situação que venhamos a passar, que nós tenhamos a confiança no Senhor. Amém? Que Deus em Cristo